Olá, estamos recebendo no nosso Seedcast hoje o professor Adamo. Seja muito bem-vindo, professor da Universidade Federal de Pelotas. Queremos trocar umas informações, né, professor? Aproveitar a experiência, o conhecimento do professor. E primeira coisa, fica muito à vontade. Essa é a ideia mesmo de um bate-papo descontraído, tá? E trazendo aqui como um primeiro assunto, né, ligado às inovações e tendências, né, no beneficiamento de sementes. Imagem, né? Hoje a gente sabe que existem algumas empresas desenvolvendo trabalhos, correlacionando, juntando dados, informações e buscando desenvolver sistemas que melhorem a acurácia da interpretação de resultados, né, da análise de sementes, né? Então, a metodologia hoje de imagem, né, aferição de resultados por imagem, o que ela guarda de semelhanças com os testes comumente utilizados? Então primeiramente gostaria de agradecer o convite aqui para participar do evento, palestrar e estar aqui conversando com vocês. Essa é uma área importante, que ela tem crescido bastante, tá? Então já temos equipamentos comerciais a nível nacional, a nível estrangeiro, que conseguem fazer essas análises de imagem de comprimento de raiz, da parte aérea, número de raízes secundárias, entre outras. E a gente consegue ter resultados muito mais precisos até do que os testes tradicionais, que são trabalhosos, morosos, e dependendo do operador, do analista que vai fazer, às vezes o ponto que ele escolhe para onde começa ali a parte da raiz, aonde termina, acaba que não tem o mesmo padrão, tu tem uma variabilidade. Se começou um operador, depois foi outro, e fora o tempo que demora, tu vai fazer uma análise, tu começou no começo da tarde, a outra vai acabar no final do dia, tu já teve um crescimento ali que isso pode alterar. Então a parte de processamento de imagem, ela traz um grande avanço, porque é de maneira rápida, e tu consegue fazer essas análises e ter um dado, e não só os dados convencionais, como comprimento, mas número de raízes secundárias, que se tornaria algo bem complexo de tu contar o número de raízes, questão de volume, área de raiz, que às vezes são características que a gente não costumava abordar porque não tinha como mensurar uma área de uma raiz, e tem relações importantes com a questão do vigor. Porém, é uma área que ainda falta evoluir um pouco. Agora, com a inteligência artificial, treinamento de redes neurais, a gente consegue melhorar esse processo, porque a raiz nem sempre é algo bonitinho, que ela tem um começo e segue, linearmente. Não, muitas vezes ela está dobrada, ela faz uma volta, e os sistemas nem sempre conseguem detectar. Tá, essa terceira dimensão. Ou até mesmo a semente, nem sempre ela vai estar totalmente esticada. Às vezes ela se torce, faz uma volta, quase um nó, e nem sempre o software detecta. Então a gente já tem equipamentos e softwares que fazem isso, mas para cultivares, assim, para espécies específicas. A gente não tem para todas as espécies. Ainda no doutorado eu cheguei a trabalhar fazendo análise mesmo, programando, desenvolvendo softwares. Então às vezes era muito trabalhoso, porque a gente desenvolvia um algoritmo, ele funcionava, e quando tu botava ali para lá, vamos testar para 1000 plantas, aí já tinha plantas com questões diferentes, que nem sempre o software conseguia detectar, mas é algo que está evoluindo muito, e agora conseguindo fazer o treinamento, como falou a professora Gisele, redes neurais, inteligência artificial, no momento que a gente juntar o processamento de imagem com inteligência artificial, a gente vai conseguir ensinar, quando a gente tem essas diferenças, onde começa, onde termina, e através de um banco de dados robusto a gente vai conseguir treinar esse software para ele ser mais assertivo. Porque muitas vezes ainda no software você tem que marcar ali, ó, a raiz começa aqui, claro. Mesmo assim ainda é mais fácil. Só indicar na imagem aonde começa a raiz, aonde termina. Mas já se torna um processo fácil. Mas vai chegar no momento que não vamos precisar fazer isso. E o software já vai identificar e já vai dar todos os parâmetros, já vai dar análise estatística, como já fazem hoje. Então isso vai dar um avanço muito grande. Isso vai nos dar resultados mais rápidos para a tomada de decisão. Como a Gisele falou, a questão do tetrazole também, poder fazer essa análise de maneira rápida, isso vai ser muito útil. Nem sempre a gente tem um operador, um analista treinado para fazer essas análises ali o tempo todo. E separa também vamos dizer, o erro humano, né? Ou pelo menos a diferença de percepção, que pode variar, né, entre um analista e outro. Muitas vezes, quando tu começa um refinamento, o olho humano, apesar de ser muito preciso, o treinamento, tu vai variar. Um pode achar que isso é um tipo de dano, ou um volume, uma área específica, o outro mais tanto. A máquina não, a máquina vai ter o parâmetro e ela vai executar
Tal qual aquele parâmetro. Por isso que agora no começo ainda, às vezes, não é tão preciso, por causa que os parâmetros que a gente tem não dá essa total autonomia, mas é um avanço já muito grande. Então a tendência é a gente ter o quê? Padronização e sempre repetir. Então é uma área que está crescendo muito, acho que ainda falta ainda um amadurecimento, mas já o que tem atualmente já é um avanço e uma utilidade principalmente para o laboratório de sementes ali, para fazer as análises ali, para quando chega o material para ir para o beneficiamento. Muito bom. Legal. E durante o processo de beneficiamento, até onde eu tenho conhecimento, hoje as melhores máquinas vinculadas à análise de imagem, elas estão vinculadas à diferença de coloração e de forma, muitas vezes. Certo. Qual que é o próximo passo relacionado à imagem que pode melhorar o processo de beneficiamento? Então, a imagem agora ela está muito forte ainda na questão de análise, quando chega a tirar amostras, fazer os testes de pureza e tudo mais. Então, essa análise de insights já está bem adiantado, tá? Também fazer ali o chama de biometria, as dimensões, largura, espessura, esfericidade, tanto na análise. Quando entra no beneficiamento, o que a gente tem agora, efetivamente, são as selecionadoras de cores. Algumas já com câmera já conseguem fazer dimensões, a área, comprimento, largura, a menor largura, maior, e depende do tipo de semente, para fazer essa separação e até mesmo substituir daqui a pouco até uma espiral, se for o caso, que ele consegue ver a forma e, digamos, conseguir separar através da forma. Assim como a espiral, a gente tem a questão dela para separar da semente mais esférica, da semente mais oblonga, no equipamento por imagem ela já consegue detectar e fazer essa separação. Então eu entendo que ela vai ficar muito focada nessa parte. Poderia ser usado também numa máquina de limpeza para a gente conseguir mensurar a quantidade de impureza. Já se tem alguma coisa em máquina agrícola, assim, colhedoras, quando está colhendo, tu já vê o grau de impureza que tu vai ter dentro daquela amostra. Tirar uma amostra, vai ficar atrás de um recipiente translúcido, tu consegue ali, através da imagem, ver quantos por cento de impureza. Por diferença física. Por imagem, analisando o que é semente e o que não é. Isso talvez chegue, mas eu acho que ainda temos coisas mais latentes ainda mais simples para resolver para chegar nesse ponto. Eu acho que essa parte de imagem ainda ela vai ficar muito restrita nesses equipamentos que vão cada vez ficarem mais avançados e terem mais, digamos, mais parâmetros ainda para ser avaliados nesses equipamentos de imagem. Perfeito. Professor, a especialidade do professor é beneficiamento, certo? Sim. Há uma máxima no setor produtivo de sementes? Sim. Se exatamente ela é uma máxima na realidade ou não, eu vou deixar em aberto aqui, mas sim, o pessoal fala que semente você faz no campo, de forma geral. A qualidade de semente tem um processo muito importante de formação durante o seu manejo, o seu desenvolvimento até a colheita. Contudo, nós entendemos que o beneficiamento, ele não é somente um processo que padroniza as sementes, ele vai muito além disso. Então, gostaria de saber do professor qual que é o valor do beneficiamento propriamente dito. Então, essa frase é ótima, a gente aprende lá, quase todo mundo ali, o pessoal da agronomia já começa com isso na agronomia, o pessoal da agrícola é quando vai para a pós, que a gente tem esse contato e diz, a semente se faz no campo. Por quê? Se a semente é de baixa qualidade, não tem beneficiamento que vai melhorar a qualidade, não tem. Só que quando ela é boa, o beneficiamento faz o quê? Ele realça essa qualidade. Porque mais que a tua semente seja boa, no meio dela tu vai ter o quê? Tu vai ter material inerte, que tem que retirar. Porque, como eu digo, a semente não basta ser boa, ela tem que parecer boa. Ela tem que ter uma aparência para comercialização. Não adianta ela ter um vigor alto. A germinação alta, se esteticamente ela é feia. Pode parecer algo superficial, mas na questão do marketing é importante de ter uma semente visualmente adequada. E o beneficiamento ele vem por quê? Retirar algum material indesejado, material inerte. Tu consegue tirar esses materiais que tu não vai transportar ou vender um material algo que não é semente. Tu consegue tirar sementes invasoras. Se a gente pegar o caso tem sementes que são fáceis, outras nem tanto, são muito próximas das características, mas tu consegue aumentar a pureza desse lote, ok? Tu consegue e tirar sementes de baixa qualidade,
que é isso que eu acho que é o principal. Sementes que sofreram algum problema de inseto, com inseto, dano por inseto, fungo, bactéria, algum tipo de moléstia que alterou alguma propriedade, alguma característica física dela, bem como os problemas de enchimento. Aquela semente que ela tem a mesma forma, ela tem a mesma largura, ela é igual a outra, só tem um problema, a gente chama ela muito de semente xoxa. Semente que não teve o enchimento adequado, a massa específica, a densidade dela é baixa. Então, esse tipo de semente tu não tira quase nenhuma máquina. Lá na densimétrica, que a gente brinca, que é a menina dos olhos, por quê? É onde a gente tira a semente ruim. Mesmo uma semente que é boa, de qualidade boa, vai ter uma semente que baixa qualidade, que tem mesmo que seja a porcentagem pequena que vai estar junto naquele lote. Se tu não tira essa semente, a qualidade do teu lote vai ser mais baixa. Na hora que o beneficiamento ele retira essa semente de baixa qualidade, tu faz o quê? Tu realça a qualidade do lote. Tipo, não tem como tu melhorar a semente, mas tem como tu tirar a semente ruim. Logo, o lote vai ser realça a qualidade, a tua semente vai ter uma qualidade maior e o valor agregado vai ser maior. Perfeito, sabe que era uma grande dúvida minha também, sabe? E eu nunca tinha encontrado ninguém que desse uma resposta tão completa e pertinente como essa. Professor, vamos imaginar uma situação, hein? Algum produtor de sementes que quer renovar sua OBS ou mesmo quer construir uma unidade de beneficiamento do zero, tá? Ou uma indústria de beneficiamento de sementes, tá? Vou usar o termo que o senhor gosta também de usar e nos trouxe recentemente. Por que hoje o produtor não pode abrir mão na estrutura física de uma unidade de beneficiamento ou indústria de beneficiamento de sementes, pensando e preconizando a qualidade de sementes? Então, boa tua pergunta. Primeira coisa, primeiro saber as capacidades, qual a produção, qual é o volume que ele vai trabalhar de beneficiamento, quanto que ele vai colher, e não só se ele vai prestar serviços para outros, porque já tem que pensar numa ideia de médio a longo prazo, não dá para pensar só no que ele está produzindo agora. Então isso aí são obras caras, a gente sabe que a parte civil é muito cara, os equipamentos, então já tem que ser pensado, ser programado para uma médio e longo prazo. Só se tu vai ter ampliação ou não. Fazer um projeto adequado para o tipo de semente que tu vai trabalhar, e seguindo as recomendações técnicas, porque muitas vezes o pessoal substitui a máquina de posição, vamos botar uma densimétrica antes do padronizador para usar uma só, para não ter que comprar duas. Só que aí, claro, é mais barato no primeiro momento, só que a densimétrica não vai fazer a separação adequada, porque ali tu não tem semente. Ela faz separação por diferença de densidade, massa específica. Só que se tu tiver semente grande e semente pequena, a separação vai ser pela massa e pelo tamanho, e vai embaralhar. Então, daqui a pouco a eficiência da tua separação não vai ser tão adequada, a qualidade da tua semente. Então ter um projeto adequado, procurar profissionais, engenheiros agrônomos, agrícolas, profissionais adequados para gerar um projeto com a linha corretamente, ok? Com os equipamentos todos dimensionados para as suas capacidades que tu vai ter, não ter nem muito acima, nem muito estrangulado, a questão dos transportadores, questão de dano mecânico, evitar, porque são coisas que no final vai te reduzir a tua qualidade. Tu vai ter uma semente com mais dano, isso vai acabar apresentando uma qualidade pior, plantas anormais, plantas com defeito, com vigor mais baixo, tu vai armazenar aquela semente, depois quando tu for semear ela não vai estar com uma qualidade tão boa, porque acaba perdendo qualidade em várias etapas. Então acho que um projeto adequado, procurar profissionais, não só a questão comercial, assim, tentar, vou comprar o projeto pronto, mas primeiro ver se esse projeto é adequado para o nível de produção dele, se a sua realidade. Acho que é mais ou menos por aí. Professor Adamo, muito obrigado, tá, pela presença do professor no nosso Seedcast, tá? É uma inovação do Congresso Catarinense de Sementes. Agradecemos demais a participação do professor e conte conosco sempre e a casa do senhor aqui no Congresso. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Parabéns pelo evento. Valeu, obrigadão.